Boa tarde a todos. Hoje eu quero manifestar a minha opinião a vocês sobre o que eu estou vendo hoje aqui no jornalismo, né, na grande mídia brasileira, né? Essa grande mídia que a gente sabe muito bem aí qual o lado que ela joga, né? Eu ia fazer um vídeo sobre a questão da diferença, né, entre a educação moral e acadêmica, mas depois que eu comecei a assistir aqui aos telejornais da grande mídia, eu me vi obrigado a falar sobre o que está acontecendo agora, né? A gente tem visto aí que estão havendo manifestações, né, em alguns lugares do planeta com relação ao racismo, né? Contra o racismo, melhor dizendo. O que é perfeitamente válido, né? O racismo, na minha opinião, é uma grande idiotice, né? Você olhar para uma pessoa e só porque ela tem uma cor diferente, você odiar essa pessoa, você praticar atos de preconceito, porque uma pessoa tem uma cor diferente, ou porque ela é branca, ou porque ela é amarela, né? É uma grande idiotice, né? E eu sei bem como é isso, porque apesar de eu não ser branco e também não ser negro, apesar da minha cor morena, eu sofri preconceito na escola e até mesmo dentro da igreja. Olha só que loucura, né? Mas então é só para deixar claro que eu repudio, né, o ato, o preconceito racial. Eu acho que o cara que pratica o preconceito racial, ele é doente, sabe? É doente é uma maneira, é um eufemismo, né? Mas é um cara que não tem explicação isso, né? Olhar para uma pessoa porque ela tem uma cor diferente e tratá-la mal, né? Ou matá-la, espancá-la só por causa dessa cor, né? Então isso é uma grande bobagem. Então é só para deixar isso claro. Mas o que eu quero frisar aqui, né? O que eu quero frisar é o seguinte: a gente tem visto aí que em várias partes do mundo, inclusive em algumas partes aqui do Brasil, estão havendo manifestações, né? Pessoas, né, de todas as raças, de todos os credos, têm se juntado aí contra o preconceito racial, né? E a gente tem visto que vândalos têm se filtrado nessas manifestações e quebrado patrimônios públicos e privados. Mas ainda não é esse o ponto que eu quero chegar, né? O que eu quero destacar aqui? Em nenhum momento, eu não sei se você viu, mas em nenhum momento, hoje até estou vendo noticiários aqui desde de manhã, né? E em nenhum momento eu vi a grande mídia, né, reclamar das manifestações no sentido de aglomeração, né? A gente vê aí que a grande mídia o tempo todo, né, chamam toxicologistas, chamam infectologistas, médicos, e todos eles defendem com veemência, né, eles defendem com veemência a não aglomeração de pessoas, né? As pessoas não podem fazer fila num banco para pegar dinheiro, porque a aglomeração de pessoas não pode. As pessoas não podem fazer fila para entrar no mercado, porque é aglomeração e não pode. Então, é o tal do fique em casa, aquela coisa imperativa, né? Imposta, podendo a pessoa ser penalizada, como nós já discutimos aqui em outros vídeos, né? Então, e quando tem aquelas passeatas, por exemplo, pró-Bolsonaro, ou pró-governo, ou pró-democracia, onde as pessoas vão de verde e amarelo, né, vão com as cores da bandeira brasileira, vai com o pai, vai com a mãe, né, também não pode. Olha, estamos numa pandemia, não é hora para isso, né? Não está na hora de ficar fazendo manifestação na rua, apesar do que está acontecendo na política brasileira, né? Apesar aí do poder judiciário, poder legislativo estarem atacando covardemente o poder executivo. Então isso é uma coisa que a gente está vendo com muita clareza, né? Quem tem compromisso com a verdade analisa os fatos de forma holística, né? Ou seja, analisa o contexto, consegue observar isso com muita facilidade. Não é uma questão de você ser direita ou esquerda, é de você analisar, né, a situação, né? Mas o ponto é, por que a grande mídia, né,
não está reclamando das aglomerações, do quebra-quebra de propriedades públicas e privadas, de patrimônios públicos e privados, né? Nessas manifestações de racismo, né? Principalmente a questão da aglomeração, né? Mas quando se faz uma campanha pró-Bolsonaro, pró-democracia, ou onde o Bolsonaro vai lá e participa, né? Por que nessas manifestações, onde as famílias vão com seus pais, suas mães, seus avós e se vestem de verde e amarelo, não pode, não está na hora de fazer, está errado, né? Aí chamam um monte de médico, um monte de especialista para dizer que aquilo ali não pode ser feito, está na contramão das determinações da OMS, está contrariando todos os protocolos possíveis, ou seja, metem o malho nas manifestações, inclusive nas carreatas que têm sido feitas em todo o Brasil. E eu fico me perguntando, né, como é que se transmite, né, o vírus da Covid-19, né, que é o SARS-CoV-2, como é que se transmite esse vírus se as pessoas estão dentro dos seus próprios carros? É uma coisa que eu ainda não consegui entender, né? Então, se você tem ali uma carreata de 1000 carros, né, como é que a pessoa dentro do seu próprio carro de máscara, né, vai passar essa doença, né, Covid-19, para outras pessoas que estão também nos seus próprios carros? Então, até isso, a grande mídia tem criticado, né, através dos seus especialistas, né? Mas na hora de fazer uma manifestação aí contra o racismo, né, o preconceito racial contra o racismo, que eu também sou contra, não há essa reclamação. A gente não vê toxicologistas opinando sobre aquelas aglomerações, infectologistas reclamando daquelas aglomerações. Por que a grande mídia não destaca também ali que todos os protocolos da OMS e de todos os especialistas estão sendo quebrados, né? Então fica aí uma reflexão, né? E mostra mais uma vez essa hipocrisia, né, que envolve principalmente a grande mídia, onde manifestações, né, onde famílias participam, né, com as cores do Brasil, com a bandeira brasileira, cantando o hino nacional, não pode, porque ali está sendo infringido todos os itens do protocolo contra a pandemia, né? E aí metem o malho ali naquela manifestação, até mesmo sendo no formato de carreata, que é o que o pessoal tem feito justamente para evitar a proliferação. Mas na hora de ter o quebra-quebra de patrimônio público, privado, né, em nome ali de um preconceito racial, que todos nós somos contra, né, todas as pessoas de bem são contra, aí não tem toxicologista falando mal, não tem infectologista falando mal, não tem médicos, eles não metem o malho ali, não reclamam que aquelas pessoas estão aglomeradas, muitas sem máscaras, né? Um quebra-quebra danado, uma violência danada, um confronto com a polícia, né? E em nenhum momento, eu repito, eu ouvi a grande mídia criticar essas aglomerações, né, dessas manifestações, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. Então fica muito estranho, né? É a pergunta que eu deixo aqui. Por que manifestações pacíficas, verde e amarelo, hino nacional, todo mundo vestido com a blusa do Brasil, não pode, estamos no meio de uma pandemia, não é hora para isso, está errado, e bota um monte de gente que se dizem especialistas para criticar aquilo. Mas na hora de um quebra-quebra de patrimônio público, privado, na hora, mesmo sendo por um fim, que eu acho que é um fim válido, que é contra o racismo, mas por que eles não falam também que não é hora, que essas pessoas estão se aglomerando, que tem um monte de gente ali sem máscara, que estão confrontando a polícia, né? Por que essa mesma grande mídia que malha essa manifestação aqui, não malha também, não fala mal, não repudia essas manifestações, né, onde há esse quebra-quebra, onde não é um ato pacífico, né, onde ali as pessoas estão aglomeradas e possivelmente transmitindo o vírus que causa a Covid-19. Então é muito estranho, né? Então, na minha opinião, fica mais uma vez comprovado como essa grande mídia, né, é uma mídia que escolheu, é uma grande mídia que escolheu um lado.
né? É o lado do medo, do pânico, do pavor, né? É uma grande mídia que tenta instalar, né, ali como é que eu posso dizer? Os itens das agendas de esquerda, né? Ou seja, o quebra-quebra pode, né? As aglomerações podem, né? Desde que seja um ato de esquerda, mesmo que seja essa bandeira aí contra o racismo, né? Mas na hora de família, se vestir de verde e amarelo, segurar a bandeira do Brasil, cantando o hino nacional, aí não pode. Mesmo que seja todo mundo dentro dos seus próprios carros. Então fica essa reflexão, é tudo muito estranho, embora para mim não seja estranho de fato, porque eu sei qual é o objetivo dessa grande mídia, que é causar o pânico, né? Que é ajudar aí os políticos corruptos a voltarem ao poder e encherem os seus cofres de dinheiro novamente, como nós temos visto em todas essas décadas, né? E que, felizmente, com o governo atual, o executivo atual, isso acabou. Por isso que toda essa galera é contra e se comportam dessa forma. Mas, de qualquer forma, eu deixo aí para você essa reflexão e de observar nos noticiários, né, como as reclamações das manifestações atuais, né, em função aí do preconceito racial, contra o preconceito racial, não está sendo aí observada a questão das aglomerações, tá bom? Então fica aí essa reflexão para você pensar e tirar suas próprias conclusões. Valeu aí, pessoal, até o próximo vídeo.